Você sabia que mesmo tendo uma taxa de conversão alta de orçamentos, você pode estar em risco? A sua empresa pode estar quebrando? Pode parecer loucura o que eu estou te falando, mas na fotografia, muitas vezes você ter uma taxa de conversão alta, na verdade ela pode ser uma armadilha, pode ser perigoso. É um sinal de que você pode estar barato demais. Hoje eu vou te mostrar que essa armadilha que eu comentei pode estar drenando o seu lucro. E é a matemática e não a arte que vai salvar a sua carreira. Esse vídeo é a parte 1 de uma série de 2 que vai te ajudar a entender melhor esse assunto. Olá, eu sou Paulo Emura, fotógrafo e professor de fotografia há quase 30 anos e autor do livro Posso Viver de Fotografia. Aqui no canal eu falo sobre técnica, fotografias passo a passo, então eu te mostro como eu faço algumas fotos, mas também eu falo sobre o negócio da fotografia. É muito comum a gente encontrar fotógrafos talentosos realmente, com um portfólio bem bacana, e quando chega a hora de cobrar, eles fazem aquele clássico: ah, eu vi quanto fulano cobrou, passei um pouco menor para poder fechar o cliente. O problema disso é que se você quer viver de fotografia, o preço chutado é o pior caminho. A conta nunca vai fechar. E sabe por que não vai fechar? Porque a sua realidade financeira é diferente do seu concorrente. Mesmo que você esteja numa cidade pequena, onde tem poucos concorrentes, ainda assim, a sua realidade financeira é diferente. Você pode ser casado, com filhos, paga aluguel, o outro é um rapaz mais novo, solteiro, mora com os pais, não tem grandes despesas. Então a realidade financeira de cada um é diferente. E essa equiparação que você faz e aí cobra um pouquinho menos, na verdade, é uma falta de conhecimento, e essa falta de conhecimento que te dá insegurança para cobrar o verdadeiro valor que o seu trabalho merece. E aí a gente cai naquela história, não é falta de conhecimento fotográfico, e sim falta de conhecimento de negócio. Seja sincero comigo, se eu te perguntasse agora, quanto custa a sua hora sem pôr a mão na câmera, parado, sem fazer nada, quanto custa a sua hora? Você saberia responder na lata, ali na ponta do lápis, nos centavos? Ou você chuta? Seja sincero, deixa aqui nos comentários. Escreve aí para mim, eu sei ou eu chuto, e aí eu consigo conhecer melhor vocês. Não tenha medo de falar real. Lá no meu começo de carreira, eu também fiz isso, muita gente faz até hoje, hein? Entre os diversos itens que compõem o valor da nossa hora, tem um especialmente que as pessoas esquecem dele, que é a amortização. Muita gente calcula aqueles custos fáceis, é gasolina ou Uber para chegar na sessão, o quanto eu vou gastar de comida, se eu tenho que comprar alguma coisa, ou seja, aqueles gastos que você enxerga, que você vê saindo da sua conta corrente ali na hora. Só que cada vez que você clica, você está gerando um desgaste na sua câmera. Muitos de vocês devem saber aqui que o obturador tem vida útil e é uma pecinha meio cara para trocar depois. Ou ainda, toda vez que você sai, você coloca sua lente em risco, seu tripé, suas baterias. E se você é assaltado? E se você de repente é pego de surpresa numa chuva de verão e molha os seus equipamentos? Todos esses riscos têm que estar considerados. Vamos supor aqui, se você tem uma câmera profissional de 15 mil reais e o obturador dela está previsto para durar 150 mil cliques. Só um exemplo, tá? Você vai perceber que cada clique tem um custo. E aí você saiu correndo todos esses riscos que eu acabei de te falar e vai fazer um trabalho de 300 reais para 50 fotos e você acabou clicando 500, 600 fotos. Você fez a conta de quanto desgaste a sua câmera teve versus o valor que você está cobrando proporcionalmente, é claro? Aí eu te pergunto, se você não inclui no custo da sua hora a amortização de todos os seus equipamentos e a sua câmera quebrar, da onde você vai tirar dinheiro para consertar, comprar uma nova, o que quer que seja? Esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Se você não está pensando dessa forma, a fotografia para você é só um hobby caro. Falando nisso, eu tenho um vídeo que eu me aprofundo mais ainda nesse tema. Eu vou deixar o card aqui em cima ou o link na descrição. Depois que terminar esse aqui, vai lá e continua se informando mais sobre esse assunto para ajudar na sua carreira. Outro erro clássico, inclusive para quem ainda não fez a transição de carreira e está vivendo 100% de fotografia, é o fotógrafo que acha que todo o faturamento que ele tem é lucro, ainda mais por ele ainda estar resguardado por uma outra atividade. Então ele faz um trabalho de 1.000, faz aquele cálculo simplificado de gasolina, comida, mais uma coisinha ou outra ali, 200 reais,
faturei 800, beleza, vou gastar 800 reais, tá valendo. Totalmente errado. Esses 800 reais, ele vai estar lá proporcionalmente dividido em uma série de coisas, inclusive a amortização que a gente acabou de falar. Se quem está fazendo isso continuar fazendo isso, nunca vai ter uma transição de carreira ou viver de fotografia, porque isso tem vida curta. Na verdade, mesmo que você ainda tenha uma outra atividade ou está começando na carreira mesmo devagar, mas não tem os custos altos, mas ainda assim encare desde o primeiro job que você fizer como um negócio, como uma empresa e tudo que você tem que fazer administrativamente correto, para você ter lucro de verdade. É muito comum profissionais que se sentem inseguros para cobrar. É a falta real de conhecimento, tanto administrativo como financeiro, que dá essa insegurança e você não sabe o real valor do seu trabalho. Se você consegue colocar tudo na ponta do lápis, controlar seus custos nos centavos e entender exatamente quanto custa para você operar o seu negócio com ou sem trabalho, essa insegurança vai embora. E sabe por que vai embora? Porque vão chegar trabalhos para você que você simplesmente vai usar a matemática e vai chegar à conclusão que determinado valor você paga para trabalhar. É a matemática que vai te dar essa segurança e não a inspiração artística. Porque é o que eu sempre falo para todos os meus alunos. Quando a gente está com a câmera na mão, nós somos fotógrafos, artistas visuais. Quando eu tiro a mão da câmera, eu sou um empresário que quero ter lucro. Se você cansou de chutar os preços do seu trabalho e quer profissionalizar o seu negócio, eu vou te dar 2 caminhos interessantes aqui que eu posso te ajudar. O primeiro é o meu livro aqui, vou deixar o link da Amazon na descrição, mas também tem a versão física, é só me mandar uma mensagem. O outro caminho é uma mentoria personalizada. Você entra em contato comigo, eu te faço uma entrevista bem extensa, a gente bate um papo bem legal para eu entender qual o seu negócio, qual o seu faturamento atual, onde você quer chegar, qual é o segmento da fotografia que você atua e outras coisas. E aí eu consigo montar um plano totalmente personalizado para você, inclusive fornecendo a planilha que eu uso para fazer esses cálculos. Todos os meus contatos estão aqui na bio do canal. Se meus vídeos estão te ajudando de alguma forma, eu fico realmente contente. Então, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo, que é a segunda parte desse assunto. Bora lá!